Olá, meu nome é Everton Santos e nessa videoaula estarei explicando os conceitos básicos do LaTeX, tá bom? Primeiro, vamos entender como funciona um editor de texto comum e como funciona o LaTeX para poder gerar um texto. Nós estamos acostumados a utilizar o Word, utilizar aqueles que têm o software livre, né? O Writer, que não fala memória, é o Writer, que é o do LibreOffice, ou o WPS, dentre outros. Esses editores de texto, eles trabalham da forma que nós chamamos de WYSIWYG. O que você vê é aquilo que você escreve, o que você quer é aquilo que você vê. Então, quando eu digito alguma coisa, eu já vejo como esse texto ficará no final. Se eu ponho uma imagem aqui da mesma forma, então é dessa forma que funcionam, esses editores de texto. No caso do LaTeX, eu tenho um programa, eu vou mostrar alguns, eu vou mostrar o que eu uso, né, na verdade. E eu tenho um programa que eu vou escrever um código que não necessariamente vai ser o texto que eu estarei vendo. Eu vou digitar aqui um código. Esse código ele vai passar por um processo que nós chamamos de compilação e interpretação. E do outro lado aqui será gerado um documento de texto organizado. Qual é a grande diferença? No LaTeX eu tenho um programa. Eu vou falar o programa que nós vamos utilizar, que eu vou indicar, né, que é o TextWorks. E nele você escreve os códigos em LaTeX, que no caso são macros, compila e gera outro arquivo aqui. Qual é a vantagem de usar o LaTeX? Eu vou botar uma situação bem comum e como as duas formas de trabalhar reagem. Vamos imaginar que eu tenho um arquivo no Word, tá certo? Eu começo pelo Word. No Word, eu tenho 50 páginas. E normalmente o LaTeX é usado para textos científicos ou para textos acadêmicos, monografias, não sendo artigos científicos também. Então eu tenho aqui 50 páginas e eu tenho uma organização aqui, tenho uma imagem e eu errei alguma coisa na página 49 e eu mexi em algum texto. E aí minha imagem, ao invés de ficar no lugarzinho dela, ela foi para a direita. Certo? Esse é um grande problema. Outro problema, eu tenho uma configuração aqui de cabeçalhos, de introdução, e eu quero fazer um sumário automático. Errei alguma coisa, o sumário não funcionou mais, eu não consegui mais fazer. São coisas que no Word, por mais que a pessoa saiba fazer e tem muitos recursos para fazer, dá muito mais trabalho do que se eu fizer no LaTeX. No LaTeX eu vou ter um código. No LaTeX eu vou ter um código, tá certo? Ele já vai dizer que minha imagem ficará naquela posição. Se eu tiver alguma coisa antes, ele vai ajustar para a imagem ficar naquela posição. O meu sumário, eu tenho um único comando que gera o sumário para mim. Rodei 2 vezes o código, compilei, né, o código 2 vezes, ele vai gerar o sumário automaticamente. Eu clico no lugar, ele vai para o lugar do sumário. Entende? Essa é a grande diferença. Para arquivos grandes, arquivos pequenos eu não aconselho utilizar o LaTeX. Mas passou de 10, 15 páginas, com certeza eu não utilizaria o Word. Então vamos lá. Passando das apresentações do porquê, né, do usar, vamos ver como é que funcionam os conceitos. Primeiro vamos um pouquinho da parte da história. Esse aqui é Les Lamport. Na década de 80, ele começou a desenvolver o LaTeX. O LaTeX ele é um editor de macros. A gente vai ver o que são macros daqui a pouco. E ele faz uma ponte para uma outra linguagem chamada TeX, que é a linguagem tipográfica inicial. Por isso que o nome é LaTeX. LaTeX. O TeX é uma outra linguagem tipográfica que foi desenvolvida um pouco antes, em 78, 77, por um matemático barra super mega programador. E o que acontece? Eu não sei pronunciar o nome dele, por isso que eu não coloquei o nome dele aqui. E o LaTeX ajuda a construir arquivos usando o TeX, só que sem usar diretamente o TeX. Por isso que ele é um editor, um interpretador de macros. Tá certo? Vamos ver o que são macros. Vocês já usam macros, mas vocês nem sabem normalmente. Olha só.
Uma parte importante é que ele é livre, ele é free, ele é gratuito. Livre, free e gratuito, porque ele é do software livre, que não necessariamente é gratuito. Ele é free, literalmente você consegue baixar todas as ferramentas sem gastar um centavo. E ele é gratuito para. Eu não preciso pagar, eu não preciso comercializar nada, eu não preciso perguntar a ninguém se eu posso utilizar ou não. E a melhor parte, funciona nas plataformas mais conhecidas, que no Linux, no Windows, na plataforma da Apple. Atualmente, né, há um certo tempo, nós já temos já na nuvem, né, cloud. E nós temos também para mobile, dispositivos mobile também, muita coisa para LaTeX. Então, nós conseguimos trabalhar de qualquer lugar. E eu mostrarei aqui para trabalhar no Windows e no Linux, que é onde eu tenho acesso no momento. Bom, o que são essas benditas macros? Imagina o seguinte. Eu tenho que calcular todo dia a mesma coisa. Então, vamos supor que meu cálculo seja linha 1 mais linha 3. Todo dia eu tenho que calcular isso. Imagine o seguinte raciocínio. Eu vou construir um programa ou vou construir um hotkey. Hotkey é um atalho, tá? Um atalho para que toda vez que eu chamar calcular, ou que eu digitar calcular, ou que eu fizer alguma coisa, ele vai somar linha 1 mais linha 3. E isso são essas macros. São pequenas rotinas que eu posso construir para poder executar alguma coisa que é rotineira. Um exemplo de macro que é bem conhecido, mas as pessoas não sabem que é macro, é quando você pressiona Ctrl mais C. Quando você pressiona Ctrl mais C, você está usando um atalho e esse atalho ele vai chamar uma função de copiar. Quando você pressiona Ctrl V, você está chamando uma macro para poder chamar a função de colar. E assim funciona. Então no LaTeX eu tenho vários comandos que executam coisas por trás utilizando a linguagem TeX. Então a macro calcular, nesse caso aqui, toda vez que eu chamar calcular, ele vai chegar e vai pegar linha 1 mais linha 3 e vai exibir linha 1 mais linha 3, que é o mesmo que nós fazemos com Ctrl C, Ctrl A, Ctrl T, que são atalhos que já tem programinhas atrás executando coisas e você nem precisa saber como eles funcionam. Essa é a mágica interessante das macros. Eu posso construir macros de forma personalizada? Posso. Mas eu já tenho muitas macros prontas e eu só preciso utilizar. Certo? Passando aqui adiante. Como é que funciona um documento TeX? Entendendo bem pelo básico, para não ficar confuso na área do código. Então, eu botei aqui o desenho de uma pessoa. O preâmbulo que eles chamam do documento, no documento.txt, é a parte comportamental. É onde eu coloco qual é o tipo de arquivo, o tipo de fonte, que é um pouco diferente da forma que nós fazemos no Word, que você faz tudo isso, mas você faz de forma visual. E aqui é tudo com código. Então, eu tenho essa parte do preâmbulo, que é a parte comportamental. Eu tenho o início do documento, que é uma marcação. Tenho o corpo e tenho o final do documento. Para poder eu saber o que é cada coisa, eu utilizo marcações. Certo? Como é que funcionam essas marcações? Por exemplo, no meu preâmbulo, eu tenho aqui uma barra para a direita, para a esquerda. Document class é a classe do documento, é o tipo do documento. E aí eu tenho aqui alguns parâmetros que, nesse caso aqui, significa que é A4 e que é do tipo artigo. Depois eu tenho a marcação do início do documento. Begin, início do documento. Depois eu tenho o corpo do documento, que é o Olá Mundo. E por último eu tenho um end document, que é o final do documento. Reparem que se você souber um pouco de inglês, fica até fácil. Porém, nós brasileiros não temos esse, infelizmente ou felizmente, esse costume de falar muito bem inglês. Então, muitas pessoas fogem do LaTeX por conta que os comandos são todos em inglês.
Então eu tenho um projeto chamado PTEX, tá no GitHub. Eu estou traduzindo o máximo possível. Eu tenho um pacote chamado ABNTeX, que já faz muita coisa. Eu estou em cima dele, construindo o máximo que eu consigo, comandos todos em português, para facilitar a vida de todo mundo, inclusive a minha, que sou usuário, e às vezes eu esqueço o comando porque foge a lógica, né, da questão da língua inglesa. Vamos lá então. Continuando aqui, nós temos como é que eu vou trabalhar com o LaTeX. Aqui eu tenho o meu editor, tá? Eu uso esse editor aqui, que é o TexWorks. TexWorks. Eu deixarei o link na descrição. Então, o TexWorks é onde eu digito o meu código LaTeX. Tá certo? Tem para as 3 plataformas. Todos esses programas aqui tem para as 3 plataformas. Certo? Para a parte de nuvem mobile, não sei se tem para todos, mas para a parte de mobile, o ABNTeX existe. E tem outros editores. O ABNTeX 2 é o pacote que ele organiza o layout segundo a ABNT, tá certo? É o mais próximo da ABNT, na verdade, porque como a ABNT sempre está mudando, nem sempre eles conseguem acompanhar as modificações, mas já ajuda muito, tem muita coisa lá, muita documentação. Eu deixarei também no link, documentação. Eu não mostrarei como é que instala esse processo nesse vídeo para não ficar um vídeo tão longo, mas eu pretendo fazer um vídeo mostrando como é que instala cada uma dessas coisas. É o JabRef, deve ser assim a pronúncia correta. É para poder ver as referências bibliográficas, tá certo? Também ele tem para todas as plataformas. E eu tenho o TextLive, que esse aqui é muito importante. Esse aqui é o pacote dos pacotes, ele tem muita coisa do LaTeX. Então, instalando essas 4 coisas, basicamente, se você instalar o TextLive, você não precisa nem se preocupar com o ABNTeX 2, porque ele já está incluído aqui. E o TextWorks e o JabRef eu já consigo trabalhar com o LaTeX tranquilamente. Tá certo? Eu mostrarei num próximo vídeo como é que instala cada um desses. Não tem muita dor de cabeça, mas eu mostrarei para poder desencargo de consciência. E eu tenho esses benditos arquivos. Porque uma coisa que assusta muito também é quando você começa a usar o LaTeX, porque você começa com 4 arquivos, é quando você compila, gera um monte de arquivo. Porém, o que eu preciso prestar atenção e saber para que serve efetivamente são esses arquivos aqui, esses tipos de extensão. Então, o arquivo .tex é onde eu vou normalmente escrever o texto. Eu vou escrever o texto nele. Tá certo? Esse aqui, com o nome de bibliografia, vou até apagar aqui um pouquinho. Eu vou fazer uma... Assim, aqui. Esse daqui eu vou escrever o meu texto. Certo? Esse arquivo .bib, ele é para minha referência. Então, a referência bibliográfica eu vou fazer dessa forma. Esses que tem .sty, eles são responsáveis pelo layout e por comandos que você pode estar colocando, pode estar criando ou pode estar usando apenas. Então, são esses os 4 arquivos que tem que saber. Então, text é onde eu boto meu texto. A bibliografia é onde eu guardo minhas referências bibliográficas. E esses que tem STY são arquivos de layout, certo? Na próxima videoaula eu estarei mostrando como é que instala, numa próxima videoaula, e mostrando como é que funciona o PTEX, que é uma tentativa que eu estou tendo de construir um interpretador de macros todo em português. Bom, então, quaisquer comentários, coloca no comentário, ou quaisquer dúvidas, coloca no comentário, e até a próxima.